vamos falar agora de dois outros modelos bem simples e também interpretáveis, né? O primeiro baseado em probabilidade, que é o modelo probabilístico Naive Bayes, tá? Então, o modelo de classificação Naive Bayes, o Bayes ingênuo, ele estima a probabilidade de uma instância pertencer a uma classe. Ele usa o teorema de Bayes, né? Que fala o seguinte: a probabilidade de classe CY dado um X, né, eu posso ler dessa forma: probabilidade de que esse exemplo X seja da classe Y, né, é igual à probabilidade de você observar X dado um Y vezes a probabilidade de Y dividido pela probabilidade de X. Né? Então veja aqui, olha, quanto maior a chance, quanto maior a probabilidade de uma classe Y, maior vai ser essa probabilidade aqui. Quanto maior a chance de observar um certo exemplo X, né? Ou seja, certos valores para os meus atributos, dada essa classe, fixando essa classe Y, maior essa probabilidade. Agora, se eu observo esse exemplo, né, esses valores para esses atributos muitas vezes, eu vou diminuindo essa probabilidade. Quer dizer, é um exemplo talvez muito genérico que não me traga muita certeza. Então vamos pegar essa tabela novamente como exemplo, né, dos imóveis, das casas, né? Então, mesma coisa, o local pode ser bom ou ruim, tamanho pequeno, médio e grande, pode permitir animais ou não, ou apenas gatos, e o valor é alto, médio ou baixo, né? A gente pode calcular a probabilidade, por exemplo, do valor ser high, medium ou low, dados os atributos, né? Então, eu tenho a probabilidade de y, que aqui vai ser o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 30%, 0,3, 0,4 e 0,3. Eu posso também falar assim, bom, vamos ver, qual que é a probabilidade de ser high, dado que o local é bom, tamanho médio, pets e yes. Vamos ver quantas vezes isso acontece. Bom, pequeno, bom, médio, cadê? Bom, médio, não. Não, nenhuma das vezes. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó, bom, grande e não. Bom, grande e não, high. Bom, grande e não, high. Só tem esses dois. Então, 100% de chance de ser high e 0% de ser do outro, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Bad, medium e yes. Bad, medium e yes tem esse aqui e só, né? Então tem 0% de ser high, 50% de ser médio e 50% de ser low. Então veja que, dado uma tabela de dados, eu consigo calcular essas probabilidades dessa fórmula aqui. Todas elas aqui, né? E com isso eu consigo calcular isso daqui. Então vamos lá. Então esse modelo ele fala o seguinte, olha, a probabilidade, né, veja, aqui eu calculei a probabilidade com os atributos levando em consideração em conjunto, né? O que é problemático, porque, por exemplo, se eu quero esse caso aqui, eu não tenho como calcular porque eu não observei esse caso aqui dentro. Então, o que ele faz para resolver esse problema? Ele trata as probabilidades como sendo independentes. Então, quando eu falo x igual a location igual a good, size igual a medium e pets yes, quando eu falo probabilidade disso, eu falo que a probabilidade de cada um é independente. Então, eu posso fazer p de x, p de location igual a good, vezes p de size igual a medium, vezes p de pets igual a yes. Né? Então, nesse caso aqui, olha só. Vamos ver como é que fica a equação para esse exemplo, né? P high, então probabilidade do valor ser alto para good, medium, yes vai ser probabilidade de good dado high, de medium dado high, yes dado high e probabilidade de high, dividido pela probabilidade deles multiplicados aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos ver good, né? 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 exemplos que tem valor good para location, né? Quantos desses são high? 3, então 3 de 5, então 3 quintos para esse. Medium high, vamos ver aqui,
0 para medium high. Isso aqui já vai fazer com que tudo seja 0, mas a gente vai resolver isso também depois. Yes high, vamos ver, 1 em 3, né? 1/3, não, 1/4, 1/4. E P de high é 3 décimos, né? E aqui, então, eu vou normalizar pelo P de good, que é 1, 2, 3, 4, 5, 50%. 1, 2, 3, 4, 40%. E 1, 2, 3, 4, 40% também. Né? Então eu tenho como preencher esses valores e fazer a minha conta. Nesse caso aqui, né, tá tudo aqui direitinho, vai dar 0, né, por causa desse cara aqui. Esse cara aqui ferrou com o meu modelo. Isso é problemático, né, porque se o simples fato de eu não ter observado um certo valor condicional zerar toda a minha probabilidade, eu não vou ter uma informação muito boa, eu não vou ter um modelo muito bom. Mas assim, vamos ver outro exemplo aqui. Um outro exemplo é good, medium, yes, né? Eu estava vendo, deixa eu ver. Peraí, fiz alguma bobagemzinha aqui. Ah, sim, é que faltou um slide intermediário. Então, veja, como que eu resolvo isso daqui? Eu posso acrescentar uma probabilidade muito baixa, quando a probabilidade for 0, né? Só para sinalizar e não zerar isso daqui, tá? Então, a probabilidade pode ser, sei lá, o 1 dividido pelo número de amostras de exemplo, que seria 1/10, né? Ou pode ser 1 dividido pela quantidade de exemplos mais quantidade de valores nesse atributo. Então esse atributo tem 3 valores possíveis, então vai ser 1/13. E outras formas também de fazer isso daqui, tá? Aí nesse caso, beleza, eu vou chegar num valor de 0.096. Então o que eu estou falando aqui é a probabilidade de um valor alto dado esses atributos é 0.096 ou 9,6%. E eu repito esse processo para cada classe e escolho aquele que tem maior probabilidade, né? Como a probabilidade é independente, a gente sabe exatamente o quanto cada atributo vai contribuir para a predição, né? Opa, antes de passar para esse aqui, eu posso tanto olhar para essa fórmula aqui para ver o quanto que está sendo a contribuição do atributo de forma multiplicativa, ou eu posso calcular o log, né? Então tem o log da contribuição, que vai ser uma contribuição aditiva, né? O quanto que cada um vai estar contribuindo aqui. Claro que o que a gente vai ter aqui é log de 1 a 0 e log desses valores é negativo, né? Então eu tenho que levar isso em consideração para ver o quanto que eles contribuem para... vai ser o quanto contribuem para reduzir a chance de ser daquela classe, né? Então eu tenho o valor basal, que é probabilidade 1, que vai ser contribuição 0, ou seja, assumindo que ele tem um valor alto, o quanto que cada atributo vai contribuir para reduzir essa probabilidade 100%. Então eu tenho assim, um modelo bem simples, que é fácil de calcular e também tem como extrair algumas informações, né? Esse o próximo, eu não vou dar muitos detalhes, porque a gente vai ter que passar depois para outros modelos mais complicadinhos. Então é só para vocês terem conhecimento dessas possibilidades. E tem outro modelo que eu vou também explicar nesse vídeo, que é o K-vizinhos mais próximos, né? Que também é bem simples. Ele simplesmente fala o seguinte: olha, eu tenho meu conjunto de dados aqui, de treino. Cada um está com sua classe correspondente, seja quadrado ou seja triângulo. E eu tenho essa bolinha aqui, que é um cara que eu quero predizer, que eu quero perguntar qual que é a classe desse cara. O que eu faço? Eu pego os K pontos da base de dados de treino mais próximos desse e faço com que a predição seja igual à classe majoritária desses vizinhos. Então, digamos que eu faça K igual a 3. Vou pegar esse e esse. E no final eu sei que, então, eu olho para cá e falo, olha, tem dois da classe triângulo e um da classe quadrado. Então, esse aqui deve ser da classe triângulo, tá? Veja que é um modelo não paramétrico, que eu não tenho que ajustar parâmetro nenhum, que nem um modelo linear, né? E ele é sensível a
definição de vizinhança. Nesse mesmo exemplo, se eu falar assim, bom, vamos pegar k igual a 5. Eu vou pegar essa região aqui. Agora eu vou ter 3 quadrados e um triângulo, né? E claro, apesar desses problemas, ele tem várias formas de resolver isso, como por exemplo, considerar um peso de acordo com a proximidade, né? Então, as instâncias mais próximas desse ponto têm um peso maior no voto. Então eu falo assim, olha, ok, 3 desses são quadrados, mas os mais próximos são triângulos, então provavelmente ele é triângulo, né? Então é um modelo extremamente simples, fácil de você gerar uma predição, né? E a interpretação dele é interpretado através de exemplos. Então, quando eu falo assim, bom, por que esse círculo aqui foi classificado como triângulo? Porque eu tenho esses dois carinhas aqui, que são muito próximos dele, que são triângulos, né? Então, ele faz uma explicação por exemplos. Então, pensando no contexto da nossa base de dados de casas, né? Classificação do valor da casa, eu posso falar assim, olha, esse círculo aqui, ele não aceita animais, mas eu classifiquei ele como triângulo, como valor alto, porque apesar disso ele está num local bom e ele tem um espaço muito grande, né? Então eu posso contrastar o que tem de diferente e o que tem de similar entre o que foi predito, né, a amostra que foi predita, e as amostras que levaram a essa decisão, para poder explicar o porquê dessa minha decisão. Pode ser que, por exemplo, esse triângulo tenha muito espaço e esse esteja num local bom, e isso seja o contraste que faz para que ele também seja um triângulo, né? Então é isso. Então com isso eu finalizei os modelos interpretáveis que eu queria falar nessa parte do curso. Depois a gente vai voltar a falar sobre modelos interpretáveis lá no final, quando eu falar de regressão simbólica, mas por hora são esses que a gente vai trabalhar. Próximo vídeo vamos falar de um artigo que mostra a aplicação de um dos algoritmos de geração de regras de decisão.